Capítulo 2. Lei de adoração. Sobre a prece. 658. A prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. A prece do coração é preferível àquela que pode ser lida, por mais bela que seja, se for lida com os lábios e não com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando for proferida com fé, fervor e sinceridade, mas não acredite que Deus seja tocado pela prece do homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que represente um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade. 659. Qual é a característica geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é colocar-se em comunicação com ele. Pela prece, pode-se propor três coisas: louvar, pedir e agradecer. 660. A prece torna o ser humano melhor? Sim, porque se alguém ora com fervor e confiança torna-se mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia os bons espíritos para assisti-lo. É um socorro jamais recusado quando é pedido com sinceridade. 660. A. Como se explica que em certas pessoas, não obstante orarem muito, prevaleçam o mau caráter, o ciúme, a inveja, a intolerância, que lhes faltem a benevolência e a indulgência, que sejam até mesmo viciosas? O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas acreditam que todo o mérito está na duração da prece e fecham os olhos aos seus próprios defeitos. A prece é para elas uma ocupação, uma utilização do tempo, mas não um estudo delas mesmas. Não é o remédio que é ineficaz, mas a maneira como é empregado. 661. Pode-se orar eficazmente a Deus para o perdão às nossas faltas? Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede o perdão de suas faltas só o obterá se mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, pois os atos valem mais do que as palavras. 662. Pode-se orar eficazmente pelos outros? O espírito daquele que ora age pela vontade de praticar o bem. Pela prece atrai, para si, os bons espíritos que se associam ao bem que deseja fazer. Possuímos, em nós mesmos, pelo pensamento e pela vontade, um poder de ação que se estende bem além dos limites de nossa esfera corporal. A prece pelos outros é um ato dessa vontade. Se ela é ardente e sincera, pode chamar para si o auxílio dos bons espíritos, a fim de sugerir-lhe bons pensamentos e dar-lhe a força necessária ao corpo e à alma. Mas ainda, nesse caso, a prece do coração é tudo, a dos lábios é nada. 663. As preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? Suas provas estão nas mãos de Deus e há aquelas que devem ser toleradas até o fim. Contudo, Deus leva sempre em conta a resignação. A prece atrai os bons espíritos que lhes dão forças para suportá-las com coragem, e é então que elas parecem menos difíceis. Já dissemos que a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora e nisto já há um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo, e o céu te ajudará. Isto já é conhecido. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao sabor de cada um, porque aquilo que parece um grande mal, sob o ponto de vista mesquinho dos homens e de sua vida efêmera, muitas vezes é um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, há males dos quais o homem é o próprio autor, por sua imprevidência ou por suas faltas. Ele é punido naquilo em que pecou. No entanto, os justos pedidos são, muitas vezes, mais escutados do que se pensa. Os homens acreditam não serem ouvidos por Deus, porque não fez um milagre a seu favor. No entanto, Ele os assiste por meios totalmente naturais, que lhes parecem efeito do acaso ou da força das circunstâncias. Muito frequentemente, suscita-lhes o pensamento necessário para que saiam dos embaraços por si próprios. 664. Será útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores e, nesse caso, como nossas preces podem proporcionar-lhes alívio e abreviar-lhes os sofrimentos? Têm elas o poder de mudar a justiça de Deus?
A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma para a qual se ora prova um alívio, pois é um testemunho do interesse que se lhe dá e o infeliz é sempre consolado, quando encontra almas caridosas que compartilham das suas dores. Por outro lado, a prece provoca o arrependimento e o desejo de fazer o que for necessário para ser feliz. É nesse sentido que se pode abreviar a sua pena, se de seu lado ele contribuir com a sua boa vontade. Esse desejo de melhorar, estimulado pela prece, atrai para o espírito sofredor os espíritos melhores, que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhe esperança. Jesus orava pelas ovelhas transviadas. Mostrava-lhes, com isso, que serão culpados se nada fizerem pelos mais necessitados. 665. O que pensar da opinião que rejeita a prece aos mortos, por não estar prescrita nos evangelhos? O Cristo disse aos homens: amai-vos uns aos outros. Essa recomendação implica empregar todos os meios possíveis para testemunhar afeição aos outros, sem entrar em nenhum detalhe sobre a maneira de atingir esse objetivo. Se é verdade que nada pode desviar o Criador de aplicar a justiça, inerente a Ele mesmo, a todas as ações do Espírito, não é menos verdade que a prece a Ele endereçada, em favor daquele que lhes inspira afeição, é para este, um testemunho da lembrança que pode contribuir para aliviar seus sofrimentos e consolá-lo. Desde que ele revele o mais leve arrependimento e, somente então, será auxiliado, contudo, não deixá-lo jamais ignorar que uma alma simpática se ocupou dele e lhe dará a doce crença de que a sua intercessão lhe foi útil. Disso resulta o reconhecimento àquele que lhe deu essa prova de interesse e de compaixão. Por conseguinte, fez aumentar entre eles o amor que o Cristo recomenda entre os homens e ambos obedeceram à lei de amor e de união de todos os seres, lei divina que deve conduzir à unidade, objetivo e fim do Espírito. 666. Podemos orar aos Espíritos? Podemos orar aos bons espíritos como os mensageiros de Deus e os executores de sua vontade, mas o seu poder está na razão de sua superioridade e deriva sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. É por isso que as preces que lhes endereçamos são eficazes somente se forem agradáveis a Deus.